Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, missionária, toda a diretoria, toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que nós estamos de pé, por gentileza, livro dos Salmos, Salmos 119, o verso 126. Eu gostaria de ler dois textos para, de forma fidedigna, transmitir, verbalizar tudo quanto Deus me confiou e colocou ao meu coração para essa noite. O primeiro texto é o tema do nosso congresso de missões e também aniversário do nosso ministério. Salmo 119, o verso 126. E o segundo texto se encontra em Esdras, capítulo de número 8. Amém? Vamos ler o tema do nosso congresso, Salmo 119, o verso 126, nos diz assim: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Amém? Vamos lá, Esdras, capítulo 8, apenas um versículo, que é o versículo de número 22. Esdras, capítulo 8, versículo 22, nos diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que os deixam. Versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Por gentileza, pode tomar o vosso assento. Quero agradecer a Deus a oportunidade, a nossa presidência, pelo carinho, pela confiança. Trago a saudação do nosso estado, do nosso povo alagoano, um povo muito acolhedor, um povo muito guerreiro, que agradece de maneira única ao CONAMP, ao nosso presidente, por não desistir do povo alagoano, por acreditar em Alagoas, acreditar no povo alagoano, e o povo alagoano tem respondido orando, jejuando, servindo ao Senhor, buscando a Deus. E nos cultos de missões, como hoje, é culto de missões em todas as congregações nossas lá do estado de Alagoas, nós temos um jargão, e o jargão é que o dinheiro de Deus está no nosso bolso, não é? O dinheiro de Deus está no nosso bolso, para mantermos, plantarmos igreja, para cuidarmos do campo missionário, porque missões é a batida do coração da igreja. Amém? A nossa gratidão por ministério não desistir do estado de Alagoas. Um povo que desde o mês de março até ontem ainda estava chovendo no estado de Alagoas. Mais de 12 anos que não chove dessa maneira. Tem castigado o estado, as fortes chuvas, não só o estado de Alagoas, mas os 9 estados do semiárido do Nordeste têm sofrido com as fortes chuvas, mas a boa mão do Senhor está sobre nós. Amém? Meus amados irmãos, o tema do nosso congresso de missões está inserido no livro de Salmos, Salmo 119. Salmo 119 é um acróstico, é um poema
que está dividido em 22 partes, compondo cada uma dessas partes com 8 versos. Por isso, ele é um acróstico, porque ele está dentro também do alfabeto hebraico, que tem 22 letras, facilitando assim a memorização, a leitura e também compreender o Salmo. Salmo faz parte dos 5 livros poéticos da Bíblia Sagrada. Salmo do hebraico é Sefer Terlim, livro dos louvores. Salmói no grego, ou salmodiar no latim, cantar com acompanhamento musical. São os diversos os salmistas que, além de compor, também cantavam e tocavam o seu instrumento de percussão. O maior deles, o rei Davi, mas nós vamos encontrar uma linha que traz para nós entendermos que este salmo, por ser o salmo um acróstico, e ele falar como o salmo de número 9, o salmo de número 10, 25, 34, 37, que também fala-nos sobre a lei, os preceitos, os mandamentos, as sagradas escrituras do nosso Deus. E nada e nem ninguém melhor para escrever este Salmo 119 do que o filho de Seraías, chamado Esdras, que também sacerdote e escriba, um compilador. E a Bíblia Sagrada vai dar-nos aqui, só no capítulo de número 8, Esdras vai falar a respeito da lei, dos mandamentos, e todos nós sabemos que Esdras foi um dos que, junto com Zorobabel, retornaram após 70 anos de cativeiro. E aí, para nós compreendermos o que Deus colocou ao meu coração, eu devo voltar um pouquinho atrás e lembrar aos irmãos que a Bíblia Sagrada nos diz que o rei Ezequias fica doente. E dentro da sua enfermidade, Deus envia o profeta Isaías. O profeta Isaías vai até o templo, vai até os aposentos do rei e deixa a ele um decreto: dessa cama que estás enfermo não descerás, morrerás nela. E o rei Ezequias vira o rosto para a parede e faz uma das mais belas, lindas orações ao Deus Todo-Poderoso. E dentro desta oração, o rei Ezequias diz: lembra como eu cheguei ao reinado, como eu encontrei essa nação, como eu encontrei os postes ídolos, como eu encontrei a adoração neste lugar, como eu encontrei as pessoas que aqui estavam. Lembra que eu fui fiel a ti. E a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías saísse de dentro do palácio, Deus disse: volta lá e diz a Ezequias que estou acrescentando mais 15 anos de vida. Só 15 anos de vida. Profeta fiel a Deus retorna com a palavra e Ezequias recebe a mensagem, desce daquela cama. Passados-se 3 anos, Ezequias recebe a notícia que vai ser pai de um menino. E a Bíblia diz que ele dá um banquete, uma grande festa. E nessa festa do rei Ezequias, da província de Babilônia, vem também Merodach-Baladã. E quando eles já estão por várias horas conversando, se divertindo, pela notícia da restauração da saúde de Ezequias e também de um filho que virá, a Bíblia conta, a Bíblia nos diz que Ezequias leva o rei Merodach-Baladã até a sala do tesouro, a sala do trono, a sala do banquete, a sala onde em Judá se armazenava ouro, prata, todos os utensílios sagrados. E aí ele retorna para a Babilônia, conta isso a Nabopolassar, que por sua vez conta a Nabucodonosor, que no ano 604 decide buscar tudo que Ezequias havia mostrado. E aí no ano 604 acontece o primeiro deportação, a primeira vez, a primeira leva em que o rei Nabucodonosor vai invadir
Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul, formada por Judá e Benjamim, e vai levar cativos agora para o cativeiro, em 3 levas, 604, 587, e também vai levar em 539. A Bíblia Sagrada agora nos diz que o povo de Deus está no exílio, está cativo. O povo do nosso Senhor, o povo do Eterno, está trabalhando mais uma vez como escravos. Na primeira leva vai Daniel, vai Misael, vai Azarias. Na segunda vai sacerdote Ezequiel, e assim sucessivamente. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que após 70 anos de cativeiro, e Deus resolveu tirá-los de lá com a sua mão forte, com os seus braços fortes. E a Bíblia diz que Daniel, pelo livro de Jeremias, entendeu que o cativeiro de 70 anos estava findando. Neste exato momento, quando começa a se cumprir a palavra do Eterno, a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus. E aí, quem é que está no poder em Babilônia, que hoje é no Iraque? Quem é que está sentado na cadeira? É Ciro, o Medo-Persa. E a Bíblia Sagrada então nos conta que ele vai pedir o livro de crônicas, compilado obviamente pelo escriba Esdras. E vai observar que 700 anos antes de Cristo, Isaías havia proferido no capítulo de número 45, que pela mão de Ciro, a nação, o povo do eterno Deus, seria libertado daquele cativeiro, receberia ordem para voltarem novamente para Jerusalém, para voltarem para casa. Só que o livro de Esdras é escrito 450 anos antes, ou seja, 250 anos antes disso, antes de Esdras, do livro de Esdras, Deus já havia proferido através de Isaías o nome do libertador. Mas Jeremias no capítulo 25 vai dizer que a época de quando isso vai acontecer. Então, se nós observarmos o livro aqui de Esdras, aonde nós lemos no capítulo de número 8, nós vamos começar a observar. Existem alguns períodos históricos aqui, este período histórico aqui do livro de Esdras, mas existe também um período profético. E este período profético nos garante que nessa época em que nós estamos vivendo, de uma desconstrução do cristianismo e do evangelho, nós possamos descansar o nosso coração, porque fiel é o que prometeu, e a palavra do Senhor nos promete que Deus não deixará impune todas as situações que nós estamos vivenciando nos dias odiernos. Mas Esdras não apenas vai falar o nome de Ciro, mas Esdras vai falar também a época. Jeremias fala a época, Isaías fala o nome, mas Esdras fala o nome e a época. E a época Ciro está sentado no trono, e aí ele decide libertar o povo. Chama agora o homem, o primeiro secretário, ministro, chamado Esdras, filho de Seraías, e diz: olha, chama todo esse povo, e dizem para eles poderem ir embora. Pode pegar tudo que tem e vão embora. Mas como é que nós vamos atravessar as províncias? Aí Ciro vai dar uma carta para que ninguém pudesse resistir o povo retornando para casa. Mas não apenas uma carta, ele dá uma segunda carta dizendo: aonde esse povo passar, dê a eles ouro, dê a eles prata, farinha, mel, queijo, tudo que vocês tiverem, dê a este povo para que eles possam voltar para casa e reconstruir
o templo de adoração ao único e verdadeiro Deus. Dê a eles. A Bíblia Sagrada nos diz que Zorobabel reúne 42.360 judeus. E esses 42.360 resolvem retornar. Nós vamos retornar. Alguns disseram, nós não vamos, como Daniel. Daniel disse, eu vou ficar, porque Deus tem algo comigo aqui ainda em Babilônia. Mas vocês podem ir. E agora o capítulo de número 8, o contexto vai nos dizer que em uma jornada de 4 meses, após Ciro os libertar, 4 meses eles vão chegar em Jerusalém. E aí quando eles chegam em Jerusalém, Esdras começa no capítulo 7, começa a nos dizer que essa jornada foi algo tremendo que aconteceu na vida deles. Porque eles estavam de posse de ouro, de prata, de bens, de mel, de queijo, de manteiga, de tudo. Mas a boa mão do Senhor os protegeu nessa jornada de 4 meses. Nenhum adversário ousou colocar as mãos nele. E aí ele vai dizer, olha, eu fiquei envergonhado de pedir ao rei uma escolta militar para nos conduzir. Mas eu disse ao rei que a boa mão do nosso Deus estaria sobre nós. E não ia vir um inimigo sequer. Ninguém ia sacar, roubar nada daquilo que estava no nosso meio. E era provisão para chegarmos. Aí ele vai dizer, então nós fomos ao rio Ahava. E lá implantamos jejum e oração. E dentro de um jejum e oração, a boa mão do Senhor nos conduziu a Jerusalém. A boa mão do Senhor abre porta. A boa mão do Senhor fecha a porta. A boa mão do Senhor cura. A boa mão do Senhor estabelece. A boa mão do Senhor tira. A boa mão do Senhor está sobre nós. A boa mão do Senhor. E Esdras começa a dizer que por jejum e oração nós tivemos uma travessia tranquila. E chegamos em Jerusalém. E assim que chegamos em Jerusalém, ao rever os remanescentes, ao rever Jeremias que ficou, e os demais irmãos, nós começamos a olhar a desolação que estava a Jerusalém. Jeremias 33, as portas queimadas, só escombros, só entulhos pelas ruas. A casa do Deus Todo-Poderoso, portas, janelas, tudo saqueado. Porque o livro de Esdras, antes da Septuaginta, era um só com Neemias. Após a Septuaginta houve a divisão. E ele diz, olha, era total desolação dentro de Jerusalém. Mas aí Deus toma a boca do profeta em Jerusalém, com um cenário de destruição, e diz, neste lugar, onde vós dizeis está vazio, está deserto, só escombros, ainda vai se ouvir uma voz de noiva, ainda vai se ouvir voz de esposas, ainda vai se ouvir uma voz daqueles que vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. E Esdras começa a lembrar esse primeiro grupo que retorna junto com os remanescentes, que mesmo estando em Babilônia, o salmista vai escrever o Salmo 137, que é um salmo do exílio. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião, do salgueiro aonde pendurava as nossas harpas. Então aquele que nos oprimia dizia, cante um daqueles cânticos de Sião. Adorem o vosso Deus daquela forma. Porque todas as vezes que vocês abrem a boca para adorar, alguma coisa acontece dentro de nós.
O louvor de vocês nos contagia. E aí ele dizia, como é que nós vamos louvar a Deus aqui em terras estranhas? Se nós esquecermos de Jerusalém, apega minha língua ao paladar. Não dá. Nós estamos trabalhando. Babilônia está pagando. Nós estamos recebendo uma jornada de trabalho muito grande. Mas nós estamos recebendo. Por isso muitos resolveram ficar lá. Mas aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que em meio ao total caos e destruição, Deus levanta também um salmista. E o salmista vai escrever o Salmo 126, que é o salmo pós-exílio. Quando o Senhor restaurou-nos a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Deus levanta o profeta em meio ao caos que está em Jerusalém e diz, vou restaurar, vou ajudá-los, vou ajudar vocês na plantação, vou ajudar vocês a reconstruir a vida de vocês, desde a casa até o plantio. Vou ajudar vocês em tudo. Mas vocês vão ter que fazer algo que é prioridade. Ninguém que está chegando agora vai esquecer de algo. Algo o quê, profeta? Vocês não vão iniciar nada aqui sem antes levantar primeiro um altar para Deus. Ninguém vai mexer massa, ninguém vai colocar uma semente no solo, ninguém vai pintar a casa, vai colocar a janela de volta, ninguém vai restabelecer nada antes de levantar um altar para Deus. Um altar para Deus. Aleluia. E por que o altar? Porque o altar nivela. O altar você começa de baixo, mas termina em cima. E o altar nivela. Deus estava dizendo, eu vou nivelar todos vocês. Na minha presença, ninguém vai ser melhor do que ninguém. Lá fora você pode até dar ordem, mas aqui quem dá ordem sou eu. Vou nivelar todos. Mas construam um altar de pedras, pedras lavradas. E antes de vocês restaurarem a casa, a vida de vocês, levante este altar. Antes de começar a restaurar o meu templo, começa pelo pacto limiar e começa pelo altar. E antes que vocês fizerem qualquer uma atividade, vocês vão trazer uma oferta no altar. No altar. Porque Esdras também era sacerdote do tronco de Arão. Traz a oferta no altar. E quando essa oferta chega nas mãos do sacerdote, o sacerdote pega o animal, coloca sobre o altar e começa a separar, e começa a destrinchar a oferta. E o que é para Deus? O sangue. Sangue pelo qual ele já havia aparado. E agora ele pega o polegar direito, vai nas 4 pontas do altar e coloca o sangue. Coloca o sangue sobre aquela pedra, tira toda a gordura do animal, coloca sobre aquele altar em chamas. E agora começa aquele cheiro, começa a sentir aquele cheiro de gordura e de sangue queimando para ofertar a Deus. Então Deus falava com o sacerdote. Quem é que está ofertando? Dependendo da oferta de quem é que está trazendo aqui. Se o coração está limpo, se o coração está tranquilo, coloca ele do seu lado, e diga a ele, come parte
do que você está me ofertando. Come parte, porque com Deus é assim. Parte daquilo que você oferta, você leva também na presença dele. Leva parte. E o interessante era que a ordem era: pega a oferta e vira ela dos avessos. Coloca o pelo para dentro e a carne para fora. Porque Deus trabalha com princípios. E o princípio que Deus trabalha é de dentro para fora. A quem ensine aí, o homem é tricotomista, sim. Corpo, alma e espírito, não. Não. Espírito, alma e corpo. Deus só trabalha de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Coloca o pelo para dentro e coloca a carne para fora. Porque Deus não está interessado apenas da beleza externa. A beleza externa pode impressionar homens, mas não impressiona a Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. E nessa geração que nós estamos vivendo, aqui não tem, só lá em Alagoas, só lá. Aqui não tem. Parece que nós estamos preocupados em impressionar apenas com a aparência, com atitudes externas. Mas Deus não vê apenas isso. Deus está interessado o lado de dentro. Deus está interessado em curar, mas é de dentro para fora. De dentro para fora que Deus quer curar-nos. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que neste período de reconstrução, neste exato período de reconstrução, a nação, o Reino do Sul, vai agora por etapas chegando, colocando as pedras nos muros, com uma mão trabalhando, a outra mão segurando para guerrear. E Deus vai colocando as mãos, e eles vão crescendo, vai resolvendo, vai prosperando. Chegou agora a hora de ir ao campo. Chegou agora de ir lançar a semente. Lançar a semente no solo. Que tipo de semente? A agricultura em Israel, a primeira semente que vai ao solo é o trigo. Depois a uva. Depois a tâmara, e assim sucessivamente. Mas aí chegou a hora de lançar a semente do trigo no solo. Como é que nós vamos plantar se a terra está seca, castigada, e nós também não temos semente suficiente? Como é que vamos lançar uma semente de trigo que não é o trigo mais fino? Porque existe 2 tipos de trigo. Como é que vamos lançar um trigo de segunda mão para tentar colher o trigo mais fino? Se colhe o trigo 2 vezes ao ano. E o melhor trigo é o trigo do inverno, que é justamente o período do mês de setembro para outubro, que é o mês de Tisli. Como é que nós vamos lançar isso? Aí Deus deu uma ordem, diz: lança segundo a minha palavra. Eu não disse que vou cuidar de vocês? Então pode lançar no solo, deixa que eu detenha o equilíbrio, eu vou mandar na terra, vou mandar no sol, vou mandar na nuvem, mas vai produzir. Vai produzir. Vai produzir. E aí, a semente vai ao solo. Entra no Evangelho a parábola do joio e do trigo. O semeador, o dono, saiu, lançou a semente. A semente cresceu e frutificou. Aí chegou os ceifeiros e disse: Senhor, nós notamos que na seara, no plantio,
O trigo está bonito, está grande, mas existe joio no meio. O Senhor permite que a gente arranque o joio do meio do trigo? Aí o Senhor da Seara disse: não, não apenas só pela semelhança que tem o trigo e o joio, não arranque. Espera o momento certo. E qual é o momento certo? Aguardem. Os trabalhadores da 1/10 hora, aguardem a hora da colheita. Aguardem a hora, porque a hora certa da colheita vai chegar. Porque cabe uma situação. Se fosse por quê, pastor Flávio? O trigo fosse apenas comparação com o joio, muito parecido, os ceifeiros que trabalhavam apenas com ele, sabiam distinguir, mas não era apenas por isso, o cuidado do Senhor não era apenas. E foi o próprio Senhor da Seara que disse: foi dormindo, depois que semeamos, veio o inimigo e semeou o joio. Mas tem que ter cuidado, espera chegar a ceifa, e quando chegar a época correta, aí a gente vai ver quem é trigo e quem é joio. Porque se vocês forem tirar agora o joio do meio do trigo, e o joio é um parasita, ele não tem raiz, ele precisa grudar na raiz do trigo para ficar de pé. Então, se vocês tirarem o joio agora, vocês podem ferir a raiz do trigo. Então deixa o trigo aí. Quando chegar o período de ceifa, que período de ceifa era este? Era uma festa que 50 dias após a festa da Páscoa, chamada Pentecostes. Por que Pentecostes? Vem da palavra 50 sim, mas vem de Atos, capítulo de número 2. De repente todos estavam reunidos, veio do céu um som, veemente e impetuoso como um vento. Neste período da cega, que os ceifeiros tinham ordem de entrar para ceifar o trigo e o joio, separá-los, ventava muito, como venta até hoje nos meses de setembro para outubro. Vai ventar muito, o vento vai bater em toda a plantação de trigo. Só que o trigo tem raiz e ele é malhável. Quando o trigo percebe que o vento do Espírito está soprando, o trigo vai deitar, porque o trigo não consegue ficar de pé com a presença do Espírito. Então o trigo dobra, o trigo deita, o trigo é de boa servir, ele vai deitar. E o joio não, o joio vai ficar de pé. Você logo percebe quem é trigo e quem é joio. Porque quando o vento sopra no meio da plantação, o trigo vai deitar, porque o trigo não resiste à presença. Aí levanta a mão, aí vem línguas estranhas, aí corre e bate palma, porque é o vento soprando, irmã, sobre a plantação de trigo. E o joio fica de pé. Quando vocês perceberem que o trigo deitou e o joio ficou de pé, aí vocês vão lá, colhe o trigo, colhe o joio, lança no fogo, pega o trigo e leva para o celeiro. Agora tem uma coisa: o que vocês cortaram não sobe para cima, fica no chão. Não tira. Não tira por quê? Porque esta festa, que é uma das 7 festas, que é essa da colheita, Pentecostes, iniciava-se pela colheita do trigo. Assim que ela encerrasse, ela também trazia uma outra anunciação. E a anunciação era que Deus estava marcando uma audiência. E essa audiência, ela vinha marcada por quê? Porque todos estavam no campo. Todos estavam no campo. E no campo que estavam, alguns vigília, ficavam olhando para o céu, esperando um sinal. Que sinal é? O sinal da mudança da lua.
aquilo que eles chamam de lua nova e comemoram um ano novo, que é do dia 2 ao dia 12 de outubro, eles comemoram o ano novo, a mudança. Então, antes de colher o trigo, após o vento bater, todos os vigias ficavam olhando pelos 4 cantos. Se a lua nascesse, o sacerdote tocava o chofar. E quando o sacerdote tocava o chofar, os vigias saíam todos e iam ao templo. Quando eles chegavam ao templo, era convocação solene para adorar a Deus. Adorar a Deus. E no toque do chofar, no toque daquela trombeta, o Senhor estava anunciando 3 coisas poderiam acontecer. Uma, dependendo do toque do chofar, guerra. Dependendo do toque do chofar, interrompe uma colheita de trigo. Interrompe, não para, interrompe. Terceira, um sonido mais comprido. Anuncia agora que eu estou mudando de fase. E essa mudança de fase, eu vou trazer juízo. É uma sentença. É uma prestação de conta. E nessa prestação de conta, mudava-se então e chamava-se Ano Novo. Agora olha só, a sensibilidade de discernir os toques do chofar era muito grande. Muito grande. Por isso que nós precisamos ter a nossa audição sensível ao soar da trombeta. Porque a colheita que aconteceu até poucos meses aí anteriores, junto à Covid, não terminou. Apenas foi interrompida. Apenas interrompida. Para quê? Para que todos nós possássemos apresentar-nos ao templo e adorá-lo, porque ele estava mudando de fase, mudando a situação. Mudando as situações. Agora quem ficava, pastor Orlando, e entendia que a colheita estava sendo interrompida. A colheita de trigo passou a ser interrompida e 2 dias após, iniciava-se agora uma outra festa. Só que já não era mais o trigo, era a uva. E aí é Isaías capítulo 5, é Deus tratando com Israel, não é conosco. É Deus tratando especificamente com Israel. Aí ele diz, olha, eu comprei uma vinha, só que a vinha estava estragada. Mas eu plantei no meio dela uma fonte, eu limpei a vinha e tenho certeza que as raposas, os chualins, os chual, vão sair do meio da vinha e a vinha vai florescer, vai florescer. Agora, o importante para nós é ouvirmos o som da trombeta. Por quê, pastor? Porque a colheita foi interrompida. Apenas interrompida, não parou, ela foi interrompida. E nós que ficamos, precisamos correr urgentemente para o templo. E quando se corre urgentemente para o templo, se corre com aquilo que você tem de primícias. Se corre com aquilo que você tem de melhor. Aí não importa o dia que cai, não importa qual é o dia. É por isso que os nossos irmãos adventistas não entendem e acham que é só o sábado. Não, não é só o sábado não. É porque qual fosse o dia que a lua mudasse e que o sacerdote tocasse a trombeta, não tinha dia, não tinha dia. Virava o dia da primícia. Tudo que eu tenho, eu preciso correr e levar para o templo,
porque a trombeta tocou e eu preciso ir ao templo adorar ao Senhor. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. 1 minuto apenas. Eu gostaria que você ouvisse o som da trombeta. Nós ficamos. A colheita não parou, ela foi interrompida. E nós ficamos. E corremos para o templo com o que de melhor nós temos. E aí fala, olha, nós precisamos estar ao templo preparados. E o preparar aqui do grego é ponta dos pés. É ponta dos pés, pastor Joinville. Ponta dos pés. Estejam no templo adorando, preparados na ponta dos pés. Por que ponta dos pés? Porque a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E nós estamos na ponta dos pés, aguardando o quê? O soar da trombeta. Para quê? Para quê? Para sermos arrebatados como trigo para o celeiro celestial. Preparados. Ponta dos pés. Agora, com os olhos fechados, ouça o som. Ouça o som. E veja se você está na ponta dos pés. Ouça se você está na ponta dos pés. Se você estiver na ponta dos pés, e você entende que a primeira colheita foi interrompida e você ficou. E aí a santa convocação, ele está te convocando. Não é chamando, está te convocando para o templo. E você está nas pontas dos pés. Ponta dos pés. Colheita interrompida, os que ficamos, corremos ao templo. Ponta dos pés. Ouvindo o som da trombeta, aguardando o som da trombeta, da convocação. Ponta dos pés. Podemos ficar, com a permissão do nosso presidente, podemos ficar de pé, na ponta dos pés, onde estão os trompetistas. Vamos lá, uma vez mais, Ponta dos pés, a colheita está interrompida, foi interrompida apenas, a pandemia colheu alguns que não estão conosco, e nós ficamos e corremos ao templo, e não temos tempo mais, que dia é? Amanhã? Não, é hoje, porque nós já estamos preparados, já estamos na ponta dos pés, não vai dar tempo, é rápido demais, é num piscar de olhos. E a igreja como é que está? Ela já está com feixe nos ombros e na ponta dos pés, esperando o quê? Olha o som, esperando o soar da trombeta. CONAMP, Conselho Nacional de Missões da ADPERUS. ADPERUS, desde 1947, abençoando o Brasil.